Bom, pessoal, vamos falar sobre a presença portuguesa no continente africano a partir do século XV. Só para contextualizar, Portugal, nesse momento histórico, partia para o mar buscando novas rotas comerciais. Chegou no continente africano e se estabeleceu em algumas partes, em algumas ilhas, inicialmente, depois no litoral africano. As primeiras ilhas foram a Ilha da Madeira, Açores e Cabo Verde, foram os primeiros locais onde os portugueses se estabeleceram, e depois em outras partes do continente. Sempre com o objetivo de fundar feitorias. Essas feitorias tinham que objetivo? O objetivo de aproximar as relações comerciais entre os portugueses e as nações africanas. Então, os líderes dessas nações africanas realizavam comércio ali nas feitorias com os portugueses. Como é que era essa troca? Portugal vendia cavalo, tecido, trigo e outros produtos, e levava marfim, ouro em pó e principalmente escravos. Bom, essa questão da escravidão, essa questão é uma questão central dessas relações. Primeiro, nós temos que deixar bem claro que a escravidão existia na África antes da chegada dos portugueses. As nações africanas entravam em conflito, a nação vitoriosa escravizava a nação derrotada, dívida podia levar também alguém a tornar-se escravo, haviam práticas de sequestro que levavam também à escravidão, tá? E as funções desses escravos dentro dessas sociedades eram voltadas para práticas comerciais, muitas mulheres tornavam-se concubinas e muitos homens iam parar no exército. Importante, a escravidão não era uma atividade básica da economia africana antes da chegada dos portugueses, tá? Segundo ponto, a presença portuguesa era bem específica ali no litoral, mas existem algumas exceções que são chamados lançados. Quem são esses lançados? Eram homens portugueses que iam para o interior da África, se estabeleciam lá, conviviam com as pessoas, passavam a se vestir como elas, a inclusive se relacionar com toda a questão cultural local para poder aprofundar essa presença portuguesa no continente. Mas sempre é importante ressaltar que a maior parte do negócio, ou seja, do tráfico negreiro, era realizado com os chefes das nações africanas que vendiam pessoas para serem traficadas para o Brasil, né, principalmente, mas para, enfim, outras partes do mundo. Existem algumas ações militares portuguesas de entrar lá no interior da África para tentar aprisionar africanos? Sim, mas o custo disso era muito alto. Era muito mais interessante para os portugueses realizar essa transação comercial no litoral. Outro ponto importante. Havia uma justificativa por parte da igreja para poder ocorrer a escravidão do povo africano. Que tipo de discurso era feito? Era o discurso de que os africanos descendiam de Cã. Cã é um dos filhos de Noé, que teria sido amaldiçoado por Noé. Então, dessa maneira, a igreja dizia que a escravidão africana estava permitida. Mais tarde, inclusive, vem um outro discurso, falando que os negros não têm alma e por isso poderiam ser escravizados. Então, esses pontos dão início a uma relação que foi extremamente lucrativa para os portugueses. Como é que era realizado essa travessia, né? Porque, na verdade, gente, foi uma verdadeira diáspora o que aconteceu. Desde o século XV, aliás, a partir do século XVI até o século XIX, mais ou menos 4 milhões de pessoas foram transportadas. As condições eram subhumanas. Os navios negreiros traziam, às vezes, até 400 pessoas. Esses navios negreiros não tinham a menor estrutura de higiene, então as condições precárias levavam muitos a ficarem doentes, morrerem, e corpos eram jogados no Oceano Atlântico sem nenhum tipo de critério. Tá? O principal ponto de saída desses escravos do continente africano ficou sendo São Paulo de Luanda, que fica atualmente em Angola. Então de lá saíam navios e mais navios que se deslocavam para cá e tinham como destino Rio de Janeiro e Salvador principalmente, além de outras cidades. Tá? Bom, pessoal, qual é o perfil dessas pessoas que vêm para cá? Os grupos principais que vieram para o... Primeiro, deixar uma coisa clara, é muito complicado fazer uma identificação, tá? Mas por questão de análise linguística, nós temos dois grupos principais, os sudaneses
e os bantôs. Os sudaneses eram originários da África Ocidental e eles eram originários de uma sociedade um pouco mais complexa, que tinham alguns sistemas mais sofisticados de produção, tá? E os bantôs são originários da região que hoje corresponde a Angola e Moçambique. Detalhe importante, tá? Os navios negreiros eram chamados de tumbeiros, tá? Que traziam, como eu disse para vocês, entre 300 e 400 pessoas em viagens que podiam demorar de 1 mês a 3 meses. As viagens não eram simples, dependia muito da questão dos ventos, né? Naquela época usava-se caravelas, né? Para poder fazer esse transporte. Bom, pessoal, e no Brasil, que tipo de trabalho escravo era realizado? Olha, primeiro eu queria ressaltar que os índios foram os primeiros alvos da tentativa de escravidão. E que motivo leva os portugueses a diminuírem a intensidade de escravidão indígena e ampliação da escravidão africana? O principal motivo é econômico. Por quê? O tráfico, por razões óbvias, não se pagar imposto, dava muito dinheiro, então era muito interessante financeiramente praticar o tráfico e trazer os africanos para cá. Segundo, os índios, eles passaram a significar a dar uma necessidade de aliança com os portugueses para evitar ataques estrangeiros. Então, muitas alianças foram feitas com as tribos indígenas para poder evitar a presença principalmente de franceses. E um outro ponto, esse ponto é um ponto importantíssimo para refletirmos, que é a questão da igreja. A igreja dizia que o índio tinha alma. Então, o índio não podia ser escravizado. O africano não. E até, inclusive, nós temos inúmeros textos falando o seguinte, que quando o africano era espancado, tomava chicotadas, ele estava se purificando como Cristo para poder se libertar daquela vida pagã. E enquanto o índio, ele era analisado como uma criatura pura e que se fosse catequizado, se passasse pelo processo de aculturação, não poderia ser escravizado de forma alguma. Tá? Para escravizar um índio, só se o índio não quisesse aceitar o cristianismo. É o que se chamava na época de guerra justa. Então, o africano chega aqui e vai exercer trabalho onde? Em tudo quanto é espaço. A agricultura, óbvio, absorveu a maior parte dessa mão de obra, mas também atividades domésticas. Depois, quando a vida urbana começa a dar seus primeiros ensaios, essas pessoas também vão trabalhar na vida urbana. Mais tarde, se desenvolve a prática do chamado negro de ganho, que era um escravo que tinha, às vezes, a liberdade de poder trabalhar por uma remuneração, desde que pagasse o seu dono uma parte dessa remuneração que ele recebeu para desenvolver uma atividade. Tá? De uma forma geral, eu queria destacar que essas pessoas que vieram para cá trabalhavam sempre nas piores condições possíveis, principalmente os que trabalhavam na mineração ou na agricultura, e a expectativa de vida, gente, era de aproximadamente 30 anos. Tá? Então a violência era muito exacerbada. E como foi muito tempo de escravidão que o Brasil viveu, né, desde a sua origem, né, com a chegada dos portugueses até quase que o final do século XIX, a nossa sociedade virou uma sociedade escravocrata, entendendo e olhando a escravidão com muita naturalidade, como se não fosse nada demais. Então esse é um outro ponto que a gente precisa estar destacando também, tá? Bom, havia resistência por parte dos africanos? Sim, óbvio que sim, e muita. Como é que era essa resistência? Sabotagem na atividade produtiva, lentidão no trabalho também, era uma forma de resistir contra a pressão. Suicídios, muitos entendiam que como o escravo era visto como uma propriedade, ele era importante para o sistema produtivo, muito escravo criava na cabeça a consciência de que se ele tirasse a própria vida, ele estava prejudicando o senhor. Então o suicídio era uma maneira de resistência também. Tá? Fugas aos montes, assassinatos aos feitores que eram extremamente violentos contra os escravos, abortos, porque uma mãe pensava o seguinte, eu não quero o pior para o meu filho, essa vida aqui é uma desgraça total. Então, o aborto era praticado. Tá? Automutilação, muitas das vezes, também foi utilizada como uma maneira de resistência, mas a forma mais estruturada de resistência que os africanos conseguiram desenvolver, ou seus descendentes conseguiram desenvolver, foram os chamados quilombos. O quilombo era uma estrutura autossustentável que desenvolvia agricultura, que criava animais e que produzia artesanato. E dentre todos esses quilombos, né, que sempre eram localizados em locais de difícil acesso para facilitar a defesa, o que mais se destacou foi o quilombo de Palmares. Tanto que o quilombo de Palmares
deixa como legado importantíssimo, inclusive, o Dia da Consciência Negra, o 20 de novembro, né? A ideia de que não me entrego, né? De Zumbi. E a destruição... Esse quilombo durou quase que um século. Então, um quilombo que enfrentou e teve até, podemos dizer, uma certa hegemonia política ali no local. Eles faziam com que as fazendas temessem a sua capacidade de organização militar. Então, era um símbolo de poder, um símbolo de resistência contra a opressão, contra essas práticas que eram comuns naquela época. O quilombo só foi destruído por uma expedição liderada pelo Domingos Jorge Velho, já em 1695, tá? Bom, outras formas de resistência que nós temos que destacar eram no aspecto cultural e religioso. As religiões de matriz africana, que formam o sincretismo, havia uma violência total contra qualquer tipo de expressão cultural ou religiosa que os africanos traziam. Então, para driblar um pouco dessa repressão, foram criadas religiões, né, como é o caso da Umbanda, do Candomblé, que pegavam lá imagens dos santos católicos ali para tentar, né, dar aquela disfarçada, mas continuar fazendo suas preces aos seus orixás. Então essa é uma maneira fundamental de resistência. A perpetuação cultural através da oralidade é uma outra prática também que a gente tem que destacar. Aliás, isso vem da África, né? Os griots lá na África eram esses contadores de história para poder manter a essência viva. Grandes avanços foram feitos em relação à preservação da memória, da história do povo africano no final do século XX já e no início do século XXI. O movimento negro busca muito reforçar esses aspectos. Algumas leis foram criadas, inclusive a Lei 10.639 de 2003, ela estabelece a necessidade, a obrigatoriedade do ensino da história da África e a cultura do povo afrodescendente. Então esse ponto é um ponto importante nessa preservação. Depois, em 2008, houve uma nova lei que ampliou essa obrigatoriedade também aos indígenas, né? Então hoje há essa exigência de história afro-indígena para o ensino básico, tá? Bom, a capoeira, o jongo e outros fenômenos da cultura que foram construídos através dessa presença dessa cultura africana e seus descendentes, pessoal, elas passam também a serem consideradas como patrimônio imaterial do Brasil. Hoje, segundo os dados, né, do IBGE, mais da metade da população brasileira se assume como negro ou pardo. E isso é um avanço interessante porque o movimento negro consegue levar uma reflexão de grande parte da população para se entender e ter orgulho como sendo negro ou sendo pardo descendente de pessoas que vieram para cá forçadas em navios negreiros nas condições mais subhumanas possíveis. Até bem pouco tempo atrás, as pessoas tinham vergonha de se afirmar como negras ou como pardas. Muitos diziam-se quando negros, que eram pardos, e quando pardos se diziam brancos. E isso tem mudado graças a toda essa reflexão que o movimento negro vem fazendo de forma bem interessante, especialmente a partir dos anos 90, mas óbvio que isso começou muito antes disso, mas de uma maneira mais estruturada, de uma maneira mais orgânica a partir desse momento, tá? Então assim a gente encerra por aqui.